do Senhor, para você que já chegou, tudo bem por aí? Eu queria primeiro pedir para você que está chegando aí, dar um ok para a gente se está tudo bem, se o som está legal, se está chegando tudo direitinho aí, para a gente não ter nenhuma dificuldade de transmitir para você, amém? Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Eu quero dizer que verdadeiramente há um novo tempo na nossa vida. Como eu sinto falta de nesse momento estar olhando para os olhos dos meus irmãos, vendo cada um chegar, mas eu creio, irmãos, eu creio mesmo no meu coração que esse é um tempo que o Senhor tem permitido para cada um de nós, amém? E eu quero te agradecer por você estar nos permitindo entrar na sua casa, pedir que o Senhor te abençoe e que nós juntos nesse tempo possamos chegar mais perto de Deus, porque nós cremos que este é o melhor caminho, amém? Nós estamos aqui em mais esse culto, todos os domingos às 19 horas nós nos reunimos para adorar o Senhor, e este é o momento em que nós nos alegramos muito junto com a família de Deus, a família Casa do Pai, aqui no Poiares, em Massaguaçu também. Nós nos reunimos sempre esse horário e não vai ser diferente agora, amém? Vamos estar aqui na plataforma digital neste tempo e estaremos aí levando uma mensagem ao seu coração. E antes da gente ouvir o louvor, porque nós vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus! Eu quero ler uma passagem com todos vocês, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre, orai sem cessar. E no 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. E eu tenho refletido nesses dias. Sabe, irmãos, hoje nós não queremos falar de doença. Hoje nós não queremos falar da dureza que nós temos enfrentado nesses dias. Nós queremos falar de Deus. E aqui Paulo, ele diz aos Tessalonicenses: se alegrem, orem sem cessar, sem parar, em todo o tempo. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor não se alegra com as nossas dores. O Senhor não se alegra com as nossas lutas, mas em todo o tempo Ele está conosco. Você pode crer nisso? E essa é a palavra de Deus para nós, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, sabe? Essa é a mensagem de esperança para o meu e para o seu coração, que não importa as circunstâncias, a dificuldade, os problemas, porque parece que a nossa vida só existe essa semana. Sim ou não? Parece que o nosso mundo agora se resume em tudo isso que está acontecendo, mas não é. Então vamos manter o nosso coração firme, com esperança, com expectativa de tudo aquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque o caminho para o céu, irmãos, não foi interrompido. Nós estamos na nossa casa, nós estamos aqui recolhidos, você está aí na sua casa com a sua família. Não sei se você está sozinho, se você está acompanhado nessa hora, mas não importa. As portas da nossa casa podem estar fechadas, mas o céu não está. E por isso Paulo diz: se alegre, ore. Sabe qual é o caminho que nós chegamos a Deus? É a oração. E quando nós oramos, o nosso espírito se alegra. A nossa alma vai para o lugar que é dela. E aí nós conseguimos, irmãos, dar graças a Deus por todas as coisas. Porque o bem maior nós temos nesse dia. Olha, nós estamos vivos, nós estamos sadios, nós estamos aqui com expectativa de que tudo vai passar, de que a vida vai voltar para o lugar, em nome de Jesus. E o Senhor continuará fazendo tudo aquilo que Ele já estava fazendo na minha e na sua vida. Você pode crer nisso. E por isso, irmãos, nós vamos adorar o Senhor. Lá no prédio, no templo, na igreja, como você quiser chamar. Eu chamo de igreja, porque para mim a igreja, a casa do meu pai, aqui também é.
Mas nós amamos a igreja, amém? Nós amamos estar reunidos. Nessa hora, nós adoramos o Senhor juntos, nós cantamos louvores. Talvez para você seja um momento diferente, porque às vezes nós nos sentimos envergonhados, né? Eu vou cantar, eu vou dançar, eu fico em pé, eu fico sentado, fique como você quiser. Mas coloque o seu coração diante do Senhor, porque Ele sonda. Não é aquilo que eu estou mostrando, mas Ele sonda o meu e o seu coração e a nossa mente, amém? Então que nessa hora, nós juntos possamos adorar o Senhor e cantar essa canção, se você conhece, se não, ouça ela e ela te traga esperança e ela te diga realmente quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Declara, igreja. Estás aqui, curando os te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Deus
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Até quando não sinto, tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustentar até quando não vejo, me sustentar até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Até quando não sinto, tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não sinto, tu estás no controle. Tu estás no controle. Essas caminhas no deserto, na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessa, caminho no deserto, na escuridão, Tu és, Pai. esse é quem tu és. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor abençoe a sua vida, viu? E prepare aí o seu coração para a mensagem que o Senhor trouxe para nós, para cada um de nós nessa noite. Antes eu quero falar com você que é dizimista, ofertante de igreja, seja desta ou de outra, talvez você esteja nos assistindo e congrega em outro lugar. Se você tem a sua contribuição e faz isso regularmente, que converse com o seu líder, com a sua igreja, veja como que eles vão proceder nisso, amém? E fique em paz que tudo vai dar certo e logo nós estaremos todos reunidos, amém? Quero orar pela sua vida. Na igreja nós costumamos utilizar esse tempo antes da palavra para oferta, dízimo, nós ministramos uma palavra. Não vamos estar fazendo isso neste momento, né, neste tempo, porque nós entendemos assim. Mas eu quero orar e abençoar a sua vida, amém? Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos teus filhos, Pai, da tua igreja, do povo que tem sido fiel ao Senhor, Deus, que tem entendido a tua obra, Pai, que tem entendido que nós somos dependentes do Senhor em todas as coisas, em cada área da nossa vida, Pai. É o Senhor quem tem cuidado, é o Senhor quem tem nos sustentado. Pai, que os tempos difíceis não nos apavore, Senhor, não apavore a tua igreja, mas que nós continuemos crendo, firmes, olhando para o Senhor, sabendo que o socorro vem do Senhor e que toda provisão que nós precisamos virá também de Ti, Pai. Fortalece o Teu povo, acalma o coração de todos, Pai, e que a bondade e fidelidade do Senhor continue sobre as nossas vidas, Pai. Nós os abençoamos e pedimos que nada falte no lar dos teus filhos, Pai, de cada um que está ouvindo neste momento, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Paizinho querido, e nós já te agradecemos pela tua fidelidade. Amém. Graças a Deus. Amém? Quero chamar o pastor Alexandre e agora vocês fiquem com a mensagem em nome de Jesus. Paz, meus amados, graça e paz do Senhor, Shalom, né? Tem muitos que estão aí assistindo nessa hora e
não são membros da nossa igreja. Nós somos corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo, mas nós estamos fazendo essa live trazendo o culto às casas daqueles que não estão podendo ir, né, ao templo, celebrar ao Senhor e receber uma palavra do Senhor, porque o Senhor, nós vamos para celebrar e cultuar o nome do Senhor e Ele nos conforta com a sua palavra, né? Então, um grande abraço para vocês, né? E você que é aqui do Poiares também, né? Como a pastora disse, nós já temos as direções aqui a respeito de dízimos, ofertas. Você que tem sido dizimista e ofertante, procura o pastor Ivan aí. O povo aqui do Poiares tem me procurado aqui, a gente tem combinado. E você aí que está aí, que está congregando em outra igreja, está nos assistindo agora, procure o seu líder, veja como eles vão trabalhar nesse momento, né? Esteja junto com eles, que é um momento muito importante. Nós fortalecemos os vinhos, as juntas e as ligaduras, né? Fortalecemos. Parecemos estar distantes, mas não estamos. A tecnologia nos aproximou, né? Eu estou indo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, eu estou chegando. Também o pessoal lá de Paris está assistindo a gente. A Dani, o pessoal lá, a família dela que está lá, ela está assistindo. O pessoal em Campinas, em São Caetano, o pessoal lá em Santos está assistindo a gente também, a Holanda. Deus abençoe vocês grandemente, viu? E nós vamos estar ministrando uma palavra, como no culto acontece. No culto talvez nós cantamos 3, 4 louvores, né? Nós temos um momento grande. Aqui nós talvez não vamos ter esse momento todo como temos no culto. Importa eu passar um entendimento para você, né, da palavra. Minha esposa começou aqui falando algo muito importante, né? Que nós não vamos falar de doença, irmãos. Nós não vamos falar de doença, nós não vamos falar o que está acontecendo, não. Você já cantou isso. Nós vamos falar aquilo que o Senhor continua fazendo, aquilo que o Pai continua fazendo em nossas vidas e o que Ele quer que nós continuemos fazendo até Ele voltar. Amém? Porque há um propósito em todas as coisas, meu amado. E nós vamos descobrir esse propósito de estarmos aqui fazendo tudo isso online, estando na nossa casa, tendo que parar algumas coisas. Eu tenho refletido sobre isso. Nós vamos descobrir esse propósito em breve. Eu acredito nisso. Muito em breve nós vamos descobrir esse propósito. E eu tenho no meu coração, meu amado, que quando tudo isso passar, nós vamos estar mais fortes, mais fortalecidos como igreja do Senhor. Amém? Então quero que você que tem a palavra de Deus aí na sua mão, você pudesse pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Mateus, é o primeiro evangelho. Se você não conhece, é o primeiro quando acaba Malaquias, o Velho Testamento, aí você já vem o livro de Mateus, né? Alguns como o meu São Mateus, né? Um dos apóstolos ali chamado pelo Senhor, era um cobrador de impostos. Ele escreveu coisas com muita clareza, porque tinha esse entendimento, né? Então ele escreveu com muita clareza. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 16, eu vou ler um pouco antes, eu vou ler a partir do verso 13. A partir do verso 13 nós vamos ler juntos, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino,
dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Curva sua cabeça aí onde você está nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, Pai, que tem libertado, que tem curado, que tem transformado vidas, Pai, mas que tem trazido conforto para aquele que está cativo, que tem trazido conforto para aquele que está, ô Senhor, que está aflito, ô Senhor, que está ansioso. Esta é a tua palavra desta noite, Senhor. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai, que está aí, Senhor, atrás desta tela, em frente a esta tela nesta hora, Pai, em frente ao seu computador, em frente à sua TV, em frente o seu celular, Pai, que o Senhor possa falar com esta tua igreja, Pai, que está aí, porque a tua palavra diz que onde dois ou mais reunidos em teu nome, no meio de nós o Senhor se faria presente, Pai, em poder, em glória, Senhor, manifestando a tua glória e o teu poder. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai, crendo que esta palavra irá entrar em nossos corações, Pai, essa palavra que é poderosa para separar juntas e medulas, Pai, que é poderosa para entrar entre a alma e o espírito, na profundeza do nosso coração, esquadrinhar todos os nossos pensamentos, Pai. É esta palavra que será ministrada hoje à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, só um minutinho, eu vou deixar aqui. Nós vemos uma passagem aqui muito profunda. Eu preciso entrar dentro de um contexto histórico para eu poder trabalhar com você. E eu quero trabalhar a respeito de um tema que eu já ministrei essa passagem algumas vezes, dentro de um outro contexto, mas eu quero levar dentro do contexto contemporâneo que estamos vivendo, sobre a Eclésia de Cristo. E porque a palavra aqui, quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, aqui ele está dizendo no grego. Ele está falando que ele iria edificar a sua eclésia. E a eclésia de Cristo que eu quero falar com você hoje. Sobre esse momento que você está vivendo. Talvez longe do templo, longe da casa. Isso para mim e para a pastora, a gente tem que falar para a igreja, nós não vamos ter culto. Nós não vamos ter culto aqui, nós não nos vamos reunir, né, onde o Senhor ordena a bênção, a comunhão dos santos. Mas eu creio que nós estamos em comunhão agora, meu irmão. Nós estamos em comunhão, então não desligue. Fique conosco até o final, porque eu sei que algo de Deus tem para a sua vida. E sabe, eu queria que você pensasse junto comigo agora. O que você pensa a respeito quando se fala para você igreja? O que é igreja? Porque assim, existem alguns entendimentos errados do que é igreja. E se esse entendimento não é bem concebido dentro de mim, eu vou estar concluindo a respeito desta igreja, a respeito dessa eclésia. Então, quando eu não tenho essa concepção, né, às vezes eu tenho pequenas percepções que eu vou pegando e adquirindo com o decorrer da caminhada, mas eu não tenho nenhum entendimento profundo do que é igreja do Senhor. Então, acham que igreja, irmão, é um posto de gasolina, onde domingo eu passo, né? Seja qual for o tipo de igreja a qual você frequenta, você entra e se abastece para poder andar durante a semana, porque eu enchi o meu tanque. Tem pessoas que acham que igreja é um supermercado, onde ela chega ali, ela começa a passar e vai pegando o que ela quer dentro das prateleiras da igreja e colocando dentro do seu carrinho para se manter abastecida num determinado tempo. E depois, quando ela percebe que a sua dispensa está se esvaziando, ela volta e começa a ir e pegar de novo algumas coisas, né? Tem outros que pensam também, tem concepções de igrejas de várias outras maneiras. Ou seja, às vezes eu penso que a igreja é um lugar de eu receber uma bênção do Senhor. Mas é um lugar disso também. Mas eu não posso limitar a igreja a isso. Tudo isso são concepções erradas. Porque talvez se você pensasse que igreja era isso, você está se tornando um cristão consumista. Um cristão consumista. E Deus não está dizendo isso nesta passagem que nós lemos. O Senhor Jesus, ele não está falando isso aos seus discípulos, aqueles que caminhavam junto com ele. Entenda só o começo desta passagem, lá no versículo 13. A Bíblia diz que eles estão passando em Cesareia de Filipe.
onde tinham, diz os teólogos que ali existiam lugares, existiam estátuas, né? E estátuas de homens, grandes guerreiros romanos, que a Roma entrava com sua cultura onde eles chegavam, né? E ali você sabe que naquele momento onde Jesus veio à terra e pisou na terra em Jerusalém, quem dominava ali era o Império Romano que dominava. Entenda comigo, quando Jesus fala esta palavra para os discípulos, eclésia de Cristo, eu edificarei a minha eclésia, Pedro, sobre esta rocha. Muitos acham que Jesus está falando que iria edificar a igreja. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está falando que sobre aquela rocha, aquele firmamento de fé, aquela revelação que Pedro teve, que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos aqueles que tiverem essa revelação, estarão firmados nessa convicção, nessa certeza, eles farão parte da minha eclésia. Eu os colocarei para dentro da minha eclésia. Eles farão parte de algo grandioso. Entenda comigo. Eclésia em grego é com K. E ela são dois Ks. Então ela é separada da seguinte forma. Eklésia, que significa chamados para fora. Ou seja, foram chamados para algo que Jesus estava fazendo. No latim ela é escrito diferente, ela é escrito com CLE, né? Não é com um K. Mas no grego diretamente ela é escrito com dois Ks, eclésia. E essa passagem ela significa literalmente isso, chamados para fora. E essa palavra, irmão, já era usado no Império Romano de 480 anos antes de Jesus falar. Então quando Jesus falou, eu edificarei a minha eclésia para os seus discípulos, os discípulos tinham um entendimento perfeito do que Jesus estava falando. Aí, talvez nós pegamos essa passagem durante algum tempo e traduzimos, na minha Bíblia está escrito, traduzido como igreja. Mas entenda que igreja, irmão, só foi traduzida e mencionada como templo, igreja como templo, lugar onde se reunia, após de 60 anos depois de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele começa falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Coríntios, aí esta palavra só começa a ser associada à igreja 60 anos depois, desse momento que está sendo colocado. Entenda isso. Então, 60 anos depois é que ela vai ser denominada como templo. Jesus não está falando de edificar um templo aqui. Jesus não está falando de edificar algo com pedras, cimento, tijolos. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando de algo muito mais profundo. E nós vamos alcançar isso. Nós vamos chegar lá. Não saia daí, fique conosco. Entenda isso. E quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, se eu não me engano, a partir do verso 17 para frente, ele começa a mencionar a respeito de eclésia. Ele fala muito profundo, porque ele fala a respeito de uma assembleia que estava reunida. Ele não fala de uma igreja-templo. Ele fala de uma assembleia de pessoas que estavam reunidas, trazendo muito contexto a qual eu quero falar para você. Entenda isso. Quando eles estavam ali, como eu disse lá no versículo 13, ele começa falando que eles passavam por Cesareia de Filipe. Ali existiam monumentos, ali existiam estátuas, irmão, de grandes generais romanos. Estátuas construídas. E quando Jesus ele fala que edificaria a sua eclésia, ele está falando exatamente para eles neste contexto histórico. Vocês entendem? É preciso eu explicar isso para que vocês entrem naquilo que eu quero trazer hoje nessa noite para a sua vida. E quando Jesus ele fala, os discípulos já trouxeram à mente o que Jesus estava querendo dele. Por isso que quando Jesus morreu e foi aos céus, o Espírito Santo de Deus veio à terra, eles já começaram a fazer aquilo a qual Jesus tinha falado para eles. E o problema é que quando nós não entendemos e temos apenas concepções que nós pegamos e pincelamos sobre o que é a igreja, nós acabamos deixando de lado aquilo que realmente tem um sentido e tem o verdadeiro sentido do que é a Eclésia de Cristo. Então aqui, olha só, os romanos, eles usavam essa passagem para ser mais contemporâneo. Eu não vou ir lá nos reis, porque os reis, todo rei, a Eclésia do rei, irmão, era aqueles que eram
Era aquela assembleia que se juntava, a qual o rei transmitia. Era um grupo de pessoas que eram tirados do povo. Entenda isso. Essa era a eclésia do rei. Eles tiravam do povo um grupo de pessoas, a qual o rei transmitia a vontade dele para esse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas voltava a transmitir a vontade do rei para o povo. Essa era a eclésia que o rei estabelecia. Então isso também era claro na mente dos discípulos. E aí, quando os romanos vieram e deram um outro sentido para a eclésia, os romanos, quando eles iam invadir, o romano foi um império muito poderoso. Você que estudou um pouco de história, você conhece o Império Romano, e ele se disseminou por toda a terra. Então, o Império Romano, quando ele ia invadir um lugar, ou seja, ele ia ampliar o seu reinado, o seu império, o que ele fazia? Ele chamava um coronel, um grande general deles, né? Coronel não, general. Ele chamava um grande general, a qual esse general juntava uma eclésia com ele, um grupo que era chamado de eclésia desse general, e esse general, quando ele ia para conquistar e expandir o reino, o império, ele ia como apóstolo. Por quê? Pode voltar. Ah, tá. Ô, meus amados, pausou aí? Pausou? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Estamos aí? Onde que eu parei? Avisa aí onde eu parei. Onde que eu parei, Cláudia? Não podia pausar aí. Por que pausou? Porque eu tava ligando. No teu celular? Vocês estão aí? Manda mensagem aí, gente. Você está aí onde eu estava. Pode ir. Na eclésia romana, né? Então esse general, quando esse general era separado e ele reunia a sua eclésia, eles enviavam a sua eclésia, ele ia com a sua eclésia, ele era enviado como apóstolo. E quando ele era enviado como apóstolo, irmão, ele chegando a este lugar, quando